Passemos agora ao nosso último exemplo. Nós temos aqui uma barra delgada, tá? Mais delgada do que a figura indica. Então imagine uma barra bem fininha aqui, espessura muito pequena, carregada positivamente. Ela tem um comprimento L e a densidade linear de carga é lambda, que é uma letra muito usada para densidade linear de carga, tá? No eletromagnetismo. É uma letra grega, naturalmente. Mas o que é uma densidade linear de carga? É a carga por unidade de comprimento, que é uma grandeza muito útil para objetos carregados na forma de fios, cabos, certo? Ou seja, que tem uma única dimensão aqui que é muito maior que as outras duas, certo? Principalmente um fio. Então, repito, a densidade linear de carga é a carga por unidade de comprimento. Por exemplo, 1 microcoulomb por metro. Aí você sabe que se você tiver 5 metros de fio, você vai ter 5 microcoulombs de carga. Então, você tem aqui uma barra, tá? Que não é no texto a gente colocou uma barra. Deixa eu só conferir se foi isso aí mesmo. Uma barra delgada, né? De comprimento L, carregada positivamente com a densidade linear de carga lambda. À direita dessa barra, a uma distância d da extremidade direita, há uma carga pontiforme, uma partícula com carga também positiva Q. E a gente sabe que cargas de mesmo sinal se repelem, então esta barra vai exercer sobre essa carga aqui uma força F. Não precisa ter estudado eletrostática para entender este exemplo, certo? Tudo que você precisa saber é como partículas carregadas interagem. Ou seja, o que você precisa entender aqui é a chamada lei de Coulomb. Então vamos fazer uma pequena introdução aqui à lei de Coulomb, caso você já não tenha estudado, certo? Então vamos colocar aqui, lei de Coulomb. Imagine assim, que você tem aqui uma carga Q1, aqui uma carga Q2. Vou considerar essas cargas de mesmo sinal. Podem ser ambas positivas ou ambas negativas. E elas estão separadas uma da outra por uma distância aqui R, certo? Se elas têm o mesmo sinal, elas vão se repelir. Se elas tivessem sinais contrários, elas iriam se atrair. Essa seria a única diferença. Essa direção dessa força é a direção dessa linha, né, que liga as duas cargas. Estou tentando aqui manter essa direção, tá? Então você tem aqui, ó, os módulos dessas forças são iguais, tá? Pela terceira lei de Newton. E a lei de Coulomb nos diz que F é uma constante vezes o produto das cargas, Q1, Q2, sobre o quadrado da distância que separa essas cargas. Certo? Ou seja, estas partículas carregadas elas interagem com a força que tem a direção da linha que passa pelas duas cargas. O sentido depende se as cargas são de mesmo sinal, elas se repelem. Se são de sinais contrários, elas se atraem. Seria só inverter esses dois vetores aqui, certo? E a intensidade dessa força é uma constante vezes o produto das cargas sobre
o quadrado da distância. Pronto, é isso que a gente precisa para este exemplo. Mas aí você diz, bom, você tem aqui uma barra. Como é que você vai calcular a força? Esta força F é a força que a barra exerce sobre esta carga aqui, pontiforme. Como é que a gente vai fazer o cálculo desta força? A ideia que já está aqui na figura de baixo é muito interessante e, mais uma vez, é a mesma ideia que está presente na aplicação usual do cálculo integral, certo? Quando você pensa numa integral definida. Se você não consegue calcular algo de uma vez só, você divide em pedacinhos infinitesimais, seja o que for, calcula o que você tem que calcular para cada pedacinho, depois soma tudo, sendo que essa soma vai ser uma integral. Então veja, nós pegamos aqui um pedacinho da barra, primeiro nós colocamos aqui um eixo x, tá? Aqui ó, x igual a zero, aqui x igual a L. A posição da partícula aqui, se aqui é zero, aqui é L, aqui é L mais D, certo? Então essa posição aqui é L mais D. Aí você pega aqui no intervalo de 0 a L um x, um valor de x. Daí você pega um pedacinho dessa barra de largura dx. Qual é a carga desse pedacinho? Ora, é a densidade linear de carga, que é carga por unidade de comprimento, vezes o comprimento, certo? Se lambda é carga por unidade de comprimento, lambda dx é carga. Então vai ser a carga contida aqui nesse pedacinho da barra, certo? Entre x e x mais dx. Neste exemplo, nós estamos considerando que essa densidade linear de carga é constante, ou seja, qualquer pedaço da barra tem a mesma densidade linear de carga, certo? Mas não precisaria ser assim. Para esse pedacinho aqui, nós temos qual é a força que este pedacinho aqui exerce sobre essa carga. Claro que tem também aqui por trás desse desenvolvimento a ideia do princípio da superposição, certo? Qual é o que é que diz o princípio da superposição? Se eu tenho, digamos, 5 cargas aqui, qual é a força que essas 5 cargas juntas exercerão sobre esta carga Q aqui? Como é que a gente calcula? A gente calcula a força que cada um exerce, cada uma das 5, e depois soma tudo. Poderia não ser assim a natureza, certo? Mas é. Então qual é a nossa ideia aqui? Primeiro nós vamos calcular a força que um pedacinho como esse exerce sobre esta partícula carregada aqui. E aí nós podemos fazer uso da lei de Coulomb. Por quê? Porque este pedacinho aqui se comporta como uma carga pontiforme, certo? Então, este dF aqui, ó, este dF vai ser K, que é uma constante cujo valor aproximado é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? Você pesquisa isso aí num livro básico de física. Então, dF é uma constante, é K, vezes o produto das cargas. Qual é o produto das cargas? Qzão dQzinho. Sobre o quadrado da distância. Mas qual é a distância deste pedacinho aqui da barra para cá? É isto tudo aqui, ó, de 0 a L mais D, menos esse pedaço de 0 a x. Então é L mais D menos x, aí, isso aí é o quadrado. Certo? Então veja, esta expressão veio daqui. Uma carga é Qzão, outra carga é dQzinho, e a distância entre elas é L mais D menos x. E aí fica essa distância ao quadrado. Podemos continuar aqui como dq. Como dq é lambda dx, a gente já pode deixar o k, o q e o lambda aqui à esquerda. Então fica k, q, lambda, dx sobre L mais D menos x ao quadrado. Certo? Então, esta aqui
esta expressão aqui nos dá a força infinitesimal que esta partícula de carga infinitesimal exerce sobre esta. Mas como é que nós obtemos a força total, F? É só nós integrarmos a força infinitesimal dF com o x variando de 0 a L. Ficamos com a integral de K, Q lambda, né? É só trocar dF por isso aqui, né? Kq lambda dx sobre L mais D menos x ao quadrado, com o x indo de 0 a L, certo? E nada custa, como este fator aqui ele é constante, a gente pode colocá-lo nesta soma, entre aspas, né, nesta integral, em evidência. Colocá-lo aqui. Certo? E daí nós temos que a força que esta barra exerce sobre esta partícula aqui carregada é K, Q lambda, vezes a integral de 0 a L de dx sobre L mais D menos x ao quadrado. Já foi bastante que fizemos aqui, certo? Mas não conseguimos calcular esta integral porque ainda não sabemos como realizar uma soma ou efetuar uma soma com infinitos termos infinitesimais. Para isto, nós precisaremos aprender o chamado Teorema Fundamental do Cálculo, cujo nome revela sua importância, certo? E este é o assunto da próxima subseção. O próximo vídeo já vai tratar disso. E aí, nesta próxima subseção, 6.2, o Teorema Fundamental do Cálculo, nós vamos voltar a cada uma dessas últimas integrais, ó, esta do exemplo 6, esta do exemplo 5, esta aqui ó, do exemplo 4, esta do exemplo 3 e esta do exemplo 2. E aí vamos concluir esses cálculos, após termos estudado o Teorema Fundamental do Cálculo.